Amém? Gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 84, versículo 10. Salmista Davi. Salmos 84, 10. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos reunimos nessa manhã, Senhor, para cultuar a Ti, bendizer o Teu nome, Senhor, tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor Jesus, como que venham subir como um cheiro suave na Tua presença, Senhor. Ó, Senhor, move-se em nosso meio, Pai, que haja, Senhor Jesus Cristo, aqui marcas, Senhor, meu Deus, dadas pelo Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor Jesus, para que verdadeiramente nós prossigamos na nossa caminhada, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder em nosso meio, Senhor. Nada é impossível para Ti, nada foge ao Teu cuidado, nada foge ao Teu olhar. Tu sabes, ó Senhor, meu Pai, a intenção dos nossos corações, ó Senhor, nós pedimos nessa manhã, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa casa, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos familiares, ó Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, da Tua igreja, Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, mais e mais, Senhor Jesus, da unção do Teu Espírito Santo sobre nós, para que venhamos buscar a Ti, Senhor, meu Pai, buscar a Ti de todo o nosso coração, Senhor. Abençoa cada vida que está aqui essa manhã, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, sobre cada um, Senhor Jesus, a Tua bênção, Pai, a Tua alegria, a Tua paz, Senhor, meu Pai. Senhor, aquilo que cada um veio aqui buscar nessa manhã, Senhor. Traz a resposta, Senhor. Traz, Senhor Jesus Cristo, a visão, Senhor. Traz, Senhor, meu Pai, a confirmação, Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E nós já Te agradecemos, ó Senhor, porque cremos que o Senhor já está aqui presente, Senhor. Cremos, ó Senhor, meu Pai, nos milagres que o Senhor pode fazer e está fazendo, Pai. Cremos, ó Senhor Jesus Cristo, na manifestação do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Cante ao Senhor como se fosse um cântico novo. Cante com todo o teu coração. Derrame-se na presença do Senhor. Essa é a oportunidade que nós temos de adorar a Deus. Amém? Irmãos, vamos precisar da ajuda de vocês hoje, hein? Que a voz está meio ruim. Amém? Olha, vou contar com vocês, hein? Vocês disseram amém, então é assim. Então vamos lá. Sempre
seja honra, glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja honra, glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja honra, glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja honra, a glória e o poder para sempre. Declara, igreja, o teu amor, o teu amor, em tua alegria forte serei, Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei, o teu amor, em tua alegria forte serei, Jesus, és o meu maior amor. Aleluia, Pai, teu nosso maior amor, Senhor Jesus. Sopra teu espírito, Pai, de vida, teu espírito de avivamento na tua casa, na vida dos teus irmãos, Pai. Sopra, Espírito de Deus, nesse lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Declara, igreja, sopra, Espírito de Deus, nesse lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre
Declara, igreja. Sons secos. Com toda a força do seu ser, declare. Se levantar sobre as feridas. Vem restaurar e curar sobre o vale. Faz o exército sobre as feridas não tratadas. vem restaurar e curar. Te louvamos, te adoramos, Pai. Sobre as feridas, Pai, que precisam ser tratadas, Pai, essa é a tua mão, Pai, sobre a nossa vida. Desce a tua mão sobre essas enfermidades, Pai, que estão afligindo, Pai, o nosso corpo. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou, declare, guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Declare. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca. Seu nome
somos, Deus. Pode sentar aí, pastor Gilson. Mas irmãos, podeis assentar um instantinho? Oi. Foi. O pastor Pedroso não está presente, está numa convenção e revisão teológica. Então nós estamos aqui. Não, tá beleza. Tá funcionando. Tá legal. Estamos aqui e vamos dar prosseguimento, vamos adorar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Certamente você não veio aqui por acaso. Talvez você tenha pensado, vou na igreja hoje, né? Mas não foi praticamente você que decidiu vir, mas foi o Espírito Santo que lhe trouxe. Foi o Espírito Santo que tocou você, porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. E nada foge ao seu cuidado. E Ele trouxe você aqui porque você talvez venha nessa manhã receber algo de Deus, venha talvez receber um toque do Senhor Jesus, porque Ele está aqui em nosso meio, amém? Você crê nisso? A palavra afirma, Ele está aqui em nosso meio. Ele está. Se faz aqui presente, passeia aqui em nosso meio, sonda os nossos corações, sabe aquilo que nós precisamos, sabe das nossas limitações. E Ele está aqui estendendo a mão para você, para que você segure na mão dEle e receba aquilo que você mais precisa. Amém? Irmãos, podem ficar sentados mesmo? Vamos abrir o texto da palavra de Deus em Marcos, capítulo 13, versículo 31. Mais uma vez, eu gostaria de orar. Vou orar. Amado Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos leve, nos conduza, Senhor, a toda a Tua verdade, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor, nos direcione nessa manhã, Pai, e a minha boca venha falar aquilo que Tu desejas, Senhor. Apesar de mim, Senhor, age em minha vida e transforma os nossos corações, aqueles que estão aqui recebendo essa palavra, para que seja um solo fértil, Pai, venha receber essa semente, Pai, e essa semente venha produzir, Senhor, em medida recalcada, sacudida e transbordante, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 13, versículo 31, o Senhor Jesus disse assim: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? O texto dessa mensagem hoje seria características ou adjetivos da palavra de Deus e a importância das promessas para aqueles que as guardam. Amém? A palavra de Deus, meus amados irmãos, muitas vezes ela tem uma referência nos evangelhos e em todos os textos da palavra, da Bíblia, muitas vezes colocando ela como a água. A palavra é a água. E essa água, sim, essa água que mata a sede, essa água que limpa. A palavra de Deus, ela é essa água, palavra que purifica, palavra que transforma. A palavra de Deus também é referida como um pão, como um alimento. E realmente ela alimenta o nosso espírito. Traz força, traz novo vigor. A palavra também é referida como a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sim, ela ilumina, ela clareia, ela traz a verdade, e essa verdade é a verdade que liberta. Porque nos evangelhos nós temos toda a revelação, na Bíblia, a revelação de quem é Deus, de quem nós somos, de quem é Jesus Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Eu acho maravilhoso porque Deus nos ama de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas uma das demonstrações também do amor de Deus é a sua palavra.
Ele deixou ela para que nós tivéssemos toda a orientação, deixou o Espírito Santo para que nos ensine toda a verdade. Isso é uma demonstração de amor tremenda. Talvez você não se sinta amado, talvez você se sinta até rejeitado, talvez você esteja sem amigos, mas saiba, Ele te ama. Você é amado. E Ele te atraiu com um amor eterno, porque Ele te ama de uma maneira inigualável, muito maior, muito mais do que o amor da nossa mãe, dos nossos pais. A palavra também, ela se refere a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo mesmo disse que examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. E Ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Ele é a palavra de Deus. Aleluia. E eu gostaria de dizer para vocês, amados irmãos, que é inegável o poder de Deus quando nós lemos as palavras de Jesus Cristo. Não temos como negar o poder de Deus. No nome de Jesus Cristo, paralíticos se levantam. No nome de Jesus Cristo, endemoniados são libertos. Em nome de Jesus Cristo, quem não tem visão passa a ver. Em nome de Jesus Cristo, o morto ressuscita. Os ossos revivificam. Porque no nome de Jesus há poder. E em nome de Jesus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E pela palavra, meus amados irmãos, nós lemos que o universo foi criado. Todas as coisas foram criadas pela palavra. E disse Deus, e assim se fez. Nós fomos criados pela palavra. E não somente pela palavra, Deus desceu e pegou um pouco de barro. E ali, fez um boneco, não é? Diz assim a palavra em Gênesis. E soprou nas suas narinas o sopro de vida, o ânima, o Espírito de Deus sobre nossas vidas. E pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas que nós vemos, amados. Pela palavra de Deus foram curados, como eu já disse, os enfermos. Pela palavra de Deus foram alterados fenômenos da natureza. Naquela situação do barco, onde estava ali sobre tempestade, e os discípulos desesperados, e Jesus ainda dormia, né? Tranquilo, porque ele sabia de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então ele repreende o vento, a tempestade. E nós lemos isso e pensamos, mas isso será que foi só para aquele tempo? Não, amados irmãos. Isso é para hoje também. Nas tempestades da nossa vida, nós podemos clamar a Ele, e Ele trará a bonança. Nas dificuldades que nós enfrentamos, nos temporais destrutivos sobre nossa vida, se nós clamarmos a Ele, crermos na Sua palavra, Ele vai trazer a solução, vai trazer o refrigério, vai trazer a saída, vai trazer aquilo que é impossível. Pela palavra, nós somos salvos. Se nós confessarmos com a nossa boca Jesus Cristo e crermos com o nosso coração, seremos salvos. Assim afirma também a palavra. Eu quero deixar aqui alguns adjetivos e características da palavra de Deus. Ela é imperecível. Ela é imarcessível, que não murcha. Ela não perece. Ela não perde a validade. A palavra de Deus permanece para todo sempre. A palavra de Deus, como nós lemos em Marcos 13:31, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus está aqui num discurso escatológico, falando a respeito de sinais do final dos tempos, e ele diz que a palavra dele não vai passar. Ele voltará. Essa é a promessa dele. Creiamos ou não creiamos, Jesus vai voltar. Estejamos preparados ou não, Jesus vai voltar. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que venhamos estar firmes, porque diz a palavra de Deus que naquele dia será porventura que quando Ele vier, Ele achará fé na terra. Que venhamos ter fé, meus amados irmãos, que venhamos permanecer nessa palavra, crendo que ela não passará, que ela é imperecível. O mundo passa, as situações passam, os governos passam,
as nossas dificuldades passam, as enfermidades, as nossas dores também passarão. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Ela permanece, ela continua com a sua eficácia, ela continua com o seu poder, ela continua com a sua relevância. É a palavra de Deus que tem autoridade. E se nós crermos, amados irmãos, tomarmos posse dessa palavra para nossas vidas, nós teremos bênçãos. O próprio Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que ouve, essas palavras. Bem-aventurado, mais que feliz. Nós temos esse tesouro guardado, Senhor, em nossas casas, muitas vezes, e não damos o devido valor. Sabedoria divina. Escrita assim por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Segunda característica da palavra de Deus, elas são cheias de graça. Das palavras de Jesus, elas são cheias de graça. Agora sim acabou. Aí. Oi. As pilhas do microfone passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Tudo passa, tudo acaba, não é? Mas uma outra característica da palavra, ela é cheia de graça. Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 22. A palavra diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Situação essa ocorrida quando Jesus Cristo vai à sinagoga, abre então o texto de Isaías e lê, e diz lá que ele diz da seguinte forma, que o Espírito de Deus estava sobre ele, e que ungiu ele para pregar. E ele fala essa palavra com autoridade, e as pessoas que estavam ali percebem então que ele não era somente o filho de José, não era somente aquele homem, ele era sim algo diferente, ele era o Messias. Alguns questionavam, mas as palavras dele tinham graça e revelavam o dom gratuito de Deus, o dom imerecido, que é a salvação para toda a humanidade. Nós não merecemos, mas a sua graça, bem merecido, vem sobre nossas vidas pela palavra dele. A graça do Senhor Jesus Cristo é melhor do que a vida. Tem um cântico que fala assim. É melhor do que a vida. Viver é bom, mas com a graça de Deus é melhor ainda. Se nós pararmos para olhar para a nossa vida nessa manhã, nós vamos perceber que nós não somos tão bons assim. Que nós somos falhos. Que às vezes até podemos ser imundos diante da santidade do Senhor Jesus. Ele é santo, Ele é puro. E diante dEle, nós somos impuros. Diante dEle, nós somos falhos. Mas Ele, com graça, com misericórdia, nos transforma em filhos de Deus, dignos de assentar à mesa, dignos de receber a bênção, dignos de um dia estar com Ele na glória. Porque a vida, como o apóstolo Paulo fala, se nós esperarmos somente nessa vida, miserável homem que somos. Somos miseráveis se nós apenas pensarmos que a nossa existência é aqui e agora. Há algo dentro de cada um de nós, por mais que venhamos negar, que diz que existe uma eternidade, que existe uma vida além dessa. Por mais que venhamos negar, por mais que venhamos ser o mais materialista dos homens, há algo que fala dentro do ser, lá no íntimo, que diz: existe algo além dessa vida. E para que nós venhamos ter, então, a certeza de que nós vamos estar com Ele, nós temos que confiar nessa palavra, nessa graça que o Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós. Amém? Outra característica, outro adjetivo da palavra de Deus, de Jesus Cristo, das suas palavras, ela é possuidora de autoridade.
Lucas, capítulo 4, versículo 32, diz assim: admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade espiritual. As palavras de Jesus tinham autoridade porque eram diferentes das palavras dos fariseus, dos religiosos da época, porque a palavra de Jesus Cristo condizia com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele sentia. E a palavra só tem autoridade quando nós vivemos aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, e Jesus vivia. Os fariseus, os religiosos, tentavam viver, acrescentavam ainda leis acima daquelas que já estavam postas, mas não viviam de acordo com aquela palavra. Eram hipócritas, como Jesus Cristo mesmo disse muitas vezes na cara deles: vocês são sepulcros caiados, raça de víboras. Chegou a chamá-los de filhos do diabo, porque achavam que pela sua religiosidade, pelos seus costumes, podiam se achegar a Deus, sendo hipócritas, mentirosos diante de Deus, porque diante de Deus não temos como esconder nada. E Jesus tinha autoridade, porque Ele era, Ele é e sempre será Deus. É a palavra dEle. Então ela diferia, e essa palavra hoje tem autoridade, ainda hoje, meus amados irmãos. Ainda hoje ela tem autoridade, como eu disse, ela é imarcessível. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Não é apenas um ritual, não é apenas uma sequência de palavras que nós colocamos, sempre nós falamos em nome de Jesus. Por quê? Porque é ela como se fosse o aval, o selo, a autoridade que nos foi outorgada, que nos foi dada. Olha, irmãos, nós temos que louvar e engrandecer a Deus, porque nós não somos merecedores de nada, mas Deus ainda nos dá a sua palavra e nos diz filhos, nos chama de filhos, e ainda diz assim: pode usar a minha autoridade, pode usar o meu nome. Nome santo, nome poderoso, nome sobre todo nome, como diz a palavra de Deus. E até mesmo às vezes alguns ateus, quando a coisa aperta, dizem: ai meu Jesus. Por quê? Porque esse nome tem poder, porque esse nome tem autoridade, porque diante desse nome os demônios estremecem, correm e fogem. As doenças se vão, se assim nós crermos, e se for da vontade de Deus, em nome de Jesus. Experimente chegar diante de uma pessoa que está ali perturbada e chegar e fala: sai no nome do Gilson. Ele vai dar risada. Quem é Gilson? Por quê? Porque não tem autoridade no meu nome. Mas no nome de Jesus há autoridade. Por esse nome maravilhoso, nome sobre todo nome, é que nós temos então a graça de Deus, as bênçãos de Deus, a salvação e tudo que nos foi outorgado. Outra questão, outra característica das palavras de Deus: elas são espirituais. São espirituais. João capítulo 6, versículo 63 diz: o Espírito é quem vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Isso foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. A importância do Espírito, porque o Espírito é eterno. Tudo que nós vemos aqui, tudo isso passará. A nossa beleza, se assim nós tivermos, né, passará. A nossa feiura também vai passar, glória a Deus. Tudo isso vai passar. Porque isso aqui é matéria. Isso aqui não existe. Porque o que existe é o que subsiste para todo sempre. O que é eterno. E o que nós temos plantado para a eternidade. Porque nós somos espírito, irmãos. Todos aqui são espíritos. Criados por Deus. Habitamos num corpo e possuímos uma alma, que são os nossos sentimentos, que é o nervo exposto do espírito, que interage com esse mundo, que enfrenta as dores, as dificuldades, que aprende, que desaprende. Mas na essência nós somos espírito, e isso voltará a Deus. Portanto, nós temos que nos apegar à palavra, porque ela é vida e ela é espírito. E nós temos que nos preocupar, sim, com a nossa eternidade, com o nosso espírito. Eu diria até que não deveríamos nos preocupar, mas que não deveríamos cuidar, mas deveríamos entregar tudo a Deus. E quem entrega tudo a Deus não se preocupa, não é?
crer que Ele cuida de nós. Nós nos colocarmos na sua presença, diante dEle. A palavra de Deus também tem uma outra característica, ela é transmissora de vida eterna. Ela transmite. João capítulo 6, versículo 68 diz assim: respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nesse texto, se nós formos ler, a palavra diz que Jesus está ali proferindo um discurso, e esse discurso é muito duro, esse discurso traz palavras difíceis de compreensão e até mesmo de aplicação, e muitos dos discípulos estavam indo embora, porque diziam, duro é esse discurso. E aí até Jesus chegou uma hora e percebeu que estavam indo embora, e chegou para os seus discípulos mais chegados e disse: querem ir embora vocês também? Querem ir? Pode ir. E aí então Pedro se levanta e fala: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, nós estamos num caminho sem volta. Se você foi apresentado ao Evangelho, você é indesculpável. Você não pode chegar lá diante de Deus um dia e dizer: eu nunca ouvi essa palavra, eu não sabia. Ainda mais nesses dias de hoje, que a palavra está escancarada na internet. Ele está em todo lugar. Ainda existem alguns povos que não receberam a palavra de Deus devido às dificuldades que existem, políticas, não é? De impedimento de que seja propagada a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem chegado a lugares muito distantes. E a palavra, o Evangelho, não é pregado para a salvação. O Evangelho é pregado para testemunho, para que aquele que nele creia seja salvo. Porque Jesus Cristo disse assim que Ele morreu por todos, não foi? Mas nem todos são salvos. O Evangelho é pregado para testemunho, porque quem convence é o Espírito Santo. É Ele quem leva à salvação. Eu prego, não tenho como garantir que a palavra vai trazer salvação, porque quem garante é o Espírito Santo. É Ele quem vai chegar no teu coração e dizer: essa palavra é a verdade. É Ele que vai dizer para você: você é pecador e você precisa de Jesus Cristo. Você precisa mudar a rota que você está indo. É o Espírito Santo que convence, diz a palavra, o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então, meus amados, eu gostaria de abrir em 1 João capítulo 5, versículo 13. Vocês estão aí, amém? Congelou a língua? Não, né? Deus é bom. 1 João, capítulo 5, versículo 13. A palavra, como disse, a palavra é Espírito. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes. É preciso crer no nome do Filho de Deus. Essa coisa, isto eu escrevi para vocês. Que vocês têm vida eterna, se você crer. Crer no nome do Filho de Deus. A palavra de Deus, ela também é incomparável. Não tem comparação. Ela é muito mais do que qualquer outra coisa que nós já ouvimos ou venhamos a ouvir. Lá em João capítulo 7, versículo 46, os guardas, né, responderam: jamais alguém falou como este homem. Os guardas dos sacerdotes, do sinédrio, da sinagoga, foram prender Jesus. Jesus estava ensinando. Eles não tiveram autoridade nem poder de prender Jesus, porque ainda não era a hora, porque Jesus não tinha dado autorização ainda. Eles achavam que tinham todo o poder. E eles olharam aquelas palavras e dizem assim: não existe. Quem que fala desse jeito? Quem que tem uma autoridade como essa? E eles não puderam prender a Jesus. Não puderam prender porque não tinham autoridade, porque não tinham permissão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de tocar na vida dele. Eles não tiraram a vida de Jesus. Jesus deu a vida dele.
Ninguém pode tirar a vida dele, porque ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. E nem a morte pôde detê-lo. Por isso ele ressuscitou. Aleluia. E está aqui no nosso meio, amém? As palavras de Deus, as palavras de Jesus também são julgadoras. João capítulo 12, versículo 48 diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Seremos julgados, meus amados irmãos, pela palavra. Seremos julgados pela palavra. Naquele dia, todos, grandes e pequenos, serão levados diante do trono de Deus. Uns serão julgados para a salvação, outros para salvação e outros para galardão, para bênçãos, recompensas. Mas todos seremos julgados. E o parâmetro para nosso julgamento, a lei, o código, é esse. Seremos julgados pela palavra. É ela quem vai dar conta da nossa vida. Os livros serão abertos e tudo quanto nós fizermos será revelado. Quanta vergonha. Mas, quando você pensar assim, meu Deus, e agora? Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Eu já te lavei, eu já te comprei. Nada há. Aquele que está em Cristo Jesus não há condenação. Amém? Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1, se eu não me engano. Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Questão sine qua non, questão imprescindível, crer. Quem crer será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aí você vai me dizer, mas o ladrão na cruz, como que foi? Ele não foi batizado, ele não desceu da cruz, não foi batizado. Porque não tinha tempo. Porque a condição é crer, primeiramente. O batismo é uma obediência. Se você tem oportunidade, se você crê, e você tem oportunidade de se batizar, se batize, porque é obediência. Mas nós somos salvos por crer. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É categórico. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem, não tem. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Muitos, se nós formos falar essa palavra, vão dizer, mas eu tenho Filho de Deus. Você tem mesmo? E Ele tem você? Você já se entregou a Ele de todo o teu coração? Toda a tua vida, todo o controle? Ele é teu Salvador e é o Senhor da tua vida? Ou somente Ele é um Jesus, um Salvador, quem eu, de vez em quando eu oro e rezo e faço alguns pedidos? Mas verdadeiramente Ele é o teu Senhor? Você obedece a Ele em todas as coisas? Ele é teu Salvador, teu Senhor? Ele é o teu melhor amigo? Jesus é o teu melhor amigo? Quando nós temos um melhor amigo, nós não largamos Ele em nenhum instante. Estamos com Ele o tempo todo. Jesus está com você o tempo todo? Você está com Ele o tempo todo? É algo que nós temos que pensar, meus amados irmãos. Valorizar a pessoa do Senhor Jesus. As palavras de Deus são divinas. João capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que eu ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia! Jesus, meus amados irmãos. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que muitas vezes Ele passava a noite orando. Volta e meia você olhava, Jesus estava orando. Jesus foi ao monte orar. Jesus cruzou o mar da Galileia para orar. Jesus foi em tal lugar, foi orar.
Jesus orava. Eu fico pensando às vezes, se Jesus, que era Jesus, orava, por que eu não oro? Jesus orava. Jesus entrava em comunhão com o Pai. E o Pai passava toda a agenda do dia para ele. E dizia todas as coisas que ele deveria falar e fazer e agir e como proceder. Por isso ele chegava diante das situações e dizia, isso eu já sei. Já sei o que vocês estão pensando, porque arrazoais em vosso coração. Jesus já sabia, por quê? Porque o Pai já tinha passado para ele. O Pai tinha já revelado. Jesus orava muito, meus irmãos. E ele trazia palavras do céu. Palavras de Deus, que revelavam quem ele era. Quem ele era. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida e da tua vida. Pelo seu sangue nós somos lavados. Jesus Cristo revela que é Ele quem traz a salvação. É Ele quem dá a vida. É Ele quem é o Pai. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Ninguém chega a Deus a não ser por mim. É uma afirmação categórica. De uma única alternativa. Não há outras formas de nos chegarmos a Deus. Pode até cantar a música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, né? Tenho que tirar o sapato, afrouxar o nó da gravata, tirar o paletó. Pode fazer todas essas coisas. Mas se não for através de Jesus, você não chega a Deus. Agora vamos então para as promessas de quem guarda essas palavras, de quem se atenta a essas palavras. Bênçãos que estão para aqueles que andam nessa palavra. Guardar a palavra, meus amados irmãos, não é reter somente ela. Apesar de o salmista falar, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E sim, ela tem esse poder, se ela estiver aqui em nossa vida, nós não iremos pecar, porque o Senhor vai nos guardar. E se porventura pecarmos, temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é? Então, guardar não é realmente somente reter, mas é aplicar, é viver essa palavra. Porque não adianta nada eu ser um grande conhecedor da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, saber hebraico, saber grego, e tal, e saber de ponta a ponta, mas eu não viver essa palavra. De nada adianta. Então bastava eu apenas crer na palavra João 3,16. Ou crer somente na palavra, se nós confessarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, seremos salvos. Não adianta nada eu conhecer toda a palavra e não a viver, não aplicar, ser apenas um teórico da fé. Muitos conhecem a Bíblia, muitos conhecem, mas não vivem. E eu tenho que procurar, meus irmãos, cada vez mais, e vocês também, que têm essa palavra, que confessam uma fé em Jesus Cristo, viver mais essa palavra. E como nós vamos viver essa palavra se nós não a conhecemos? Portanto, nós temos que ler essa palavra. Conhecer é importante, mas não ficar somente no conhecer, porque senão a nossa fé será uma fé morta, como diz Tiago. Você tem fé? Mostre-me a tua fé através das suas obras. Fé sem obras é morta. Fé sem atitude para nada vale. Então nós temos uma promessa maravilhosa que é a vida eterna. O homem quer viver eternamente. Nós queremos viver para todo sempre. E nós temos essa promessa na palavra de Deus, no versículo 11, lá se quiser colocar. João 8,51. Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa morte não é a morte somente do nosso corpo. Porque lá em Hebreus fala, né, que o homem está destinado a morrer uma só vez, e a segunda morte é a morte eterna. É a morte eterna que ele nos livra. Nós podemos passar por essa morte,
Aqui, se nós não formos arrebatados um dia, ou se por um acaso nós não sejamos como, né, como Elias, que foi levado numa carruagem de fogo, o Enoque, que andava com Deus e sumiu, né, não passaram pela morte. Quem sabe, talvez um de nós aqui não passe pela morte, não sei. Mas todos nós morreremos, nosso corpo físico. Até aqueles que Jesus ressuscitou, depois morreram. Né? Lázaro não está aqui andando no nosso meio, né? Lázaro ressuscitou e depois morreu de volta. Mas o seu espírito está vivo. Não passará pela morte eterna. Quem crer na sua palavra não morrerá, meus amados irmãos. Você vai nos velórios e está escrito esse texto, né? Já na cabeceira do caixão ali colocam, né? Quem crê nele não morrerá. Não morrerá. Amém? Essa é uma promessa. E essa é uma segurança que nós temos. Aleluia! Quando você está com Jesus Cristo, você não teme a morte. Nós não queremos morrer, mas nós não tememos a morte. Porque nós estamos com Jesus. E nós sabemos que será como um fechar e abrir de olhos. E estaremos com Ele. Aleluia! Isso é maravilhoso. Nós somos eternos. E a eternidade com Ele. Isso que é o mais importante. A eternidade com Jesus. Aonde passarás a eternidade, diziam os pregadores antigamente, né? Aonde passarás a eternidade? Já pensaste nisso? Com Jesus? Precisamos crer na sua palavra. Precisamos entregar nossa vida a Ele. Outra garantia que Ele nos dá, outra bênção que Jesus nos dá, Ele nos consola, Ele nos dá um consolador, amém? Ele nos dá o seu Espírito Santo, João 14:16, versículo 12 aí, meu irmão, que eu marquei. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para todo sempre. Aleluia! O Espírito Santo está conosco. Jesus foi para a glória e deixou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que agiu ali no livro de Atos dos Apóstolos, que o livro de Atos dos Apóstolos deveria até ser chamado de Atos do Espírito Santo, não é? Porque foi totalmente o agir do Espírito Santo. É Ele quem faz, amados irmãos, é Ele quem age. Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. É o Espírito Santo. E Ele nos deu esse poder. E o Espírito Santo é o dínamos, é o poder de Deus sobre nossas vidas. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola nas dificuldades. E você vai ver, às vezes, muitas mães, né, que perderam filhos sendo consoladas pelo Senhor e tendo forças para continuar a viver, porque tem esse Espírito Santo que foi dado pelo Senhor Jesus. Quem tem Jesus tem a sua palavra. Quem tem a sua palavra tem o Espírito Santo. E a condição para isso, se nós lermos no capítulo 14, versículo 15... um pouquinho antes desse versículo diz assim, não vai estar lá, mas não coloquei lá, tá? No versículo 15 diz, se você amar e guardar a sua palavra, aí. Se me amais e guardareis os meus mandamentos, se você amar e guardar os mandamentos dele, se você amar e guardar os mandamentos, se você amar e guardar os mandamentos, condição para que você seja cheio do Espírito Santo, necessário que você ame e que você guarde a sua palavra. Ele derramará o Espírito Santo sobre todos nós. O Espírito Santo já foi derramado. E o que foi derramado não tem volta. Ele está sobre nós. Todo aquele que crê, recebe então o Espírito Santo e obedece. Comunhão divina. É somente através da palavra que nós temos comunhão com Deus. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar e guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Deus habita em nós, amados irmãos. Deus habita em nós, vasos de barro, talhas de barro, que foram cheias de água, quando foi feita aquela multiplicação do vinho novo, no primeiro milagre de Jesus, naquele casamento. Aquelas talhas representavam a nossa humanidade, eu e você, que foram cheias da água, que é a palavra, que é o Espírito, e transformou-se em vinho novo, que é o Espírito Santo, aleluia. Simbolismos que trazem o ensino.
Ele habita em nós, Ele faz com que nós venhamos ter comunhão com Ele, Ele faz com que nós venhamos crer que Ele é nosso Pai. Você crê que Deus é o seu Pai? Você sente Ele como seu Pai? Ele é muito melhor que o Pai da terra. Por mais que seu Pai seja bom, mas Ele é mais ainda. Porque Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Mais do que o nosso Pai. Que muitas vezes o pai mima tanto o filho, que dá tanta coisa que o filho se estraga, não é? Deus sabe a hora certa de dar. E Deus dá na medida certa. Porque Ele sabe que muitas vezes se Ele der demais, Ele nos estraga. Se Ele te der uma mansão na praia, talvez você não venha mais na igreja. Não é? Ele conhece teu coração. Mas talvez Ele possa te dar uma mansão na praia. Beira-mar. Não é? Porque Ele conhece teu coração e você ainda continuará adorando Ele, buscando Ele. Ele te conhece, Ele nos conhece. Amém? Então, Ele diz que o meu Pai, Deus nos amará. Aleluia. E Ele viverá por nós, para nós. Aleluia. Isso é maravilhoso. Outra questão, a palavra nos dá revelação divina, discernimento, meus amados irmãos. Na oração sacerdotal, Jesus diz lá, 14 agora, João 17, 6. João 17,6. Manifestarei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e o deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Aleluia! Jesus Cristo se manifestou, Jesus Cristo se revelou através da palavra, e essa palavra hoje continua se revelando a nós e testificando a nós que Ele é o Filho de Deus. E se nós andarmos estreitados com Ele, nós teremos discernimento das decisões que nós temos que tomar, porque a palavra se manifestará a nós. Aleluia! Você abrirá a palavra de Deus e ela vai falar com você. Você colocará o seu joelho no chão e crendo, orando a Deus, e Deus vai lhe orientar. Filho, faça assim. Filho, faça desse jeito. Faça dessa forma. Fale dessa maneira com a sua esposa, com o seu filho. Filho, não faça do jeito que você está fazendo. Você crê que Deus pode fazer isso? Deus pode. Mas nós precisamos estreitar a nossa comunhão com Ele, para que Ele se revele cada vez mais a nós. Porque pela palavra nós sabemos quem é Deus, pela palavra nós sabemos quem nós somos, e pela palavra nós sabemos quem nós seremos. Quem você vai ser amanhã? Essa é uma pergunta. Quase encerrando, irmãos. Segurança é outra questão. Você tem segurança? Se você for esperar nos governos, não vai ter segurança. Se for esperar, às vezes, até na aposentadoria, também não vai ter segurança, muitas vezes. Mesmo que seja funcionário público, às vezes. Que vem os cortes, vem as... Se você for confiar no homem, você vai se dar mal. Hoje você pode ter e amanhã você pode não ter. Hoje você tem saúde e talvez amanhã não tenha. Você vai confiar no teu corpo carnal? A única segurança que nós temos é em Jesus Cristo. Hoje você pode ter bastante dinheiro, mas de repente você pode não ter mais. 1 João 2,3. Põe lá, irmãos, versículo 15. Ora, sabemos que o conhecemos, né? Que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 2,3. Se você conhece, você vai ter segurança. E lá em Romanos 8,16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus, aleluia! E é essa segurança que nós temos. Porque se somos filhos de Deus, não seremos rejeitados. Se somos filhos de Deus, temos uma morada. Se somos filhos de Deus, assim como lá naquela parábola do filho pródigo, que o filho foi e gastou tudo com as meretrizes, gastou tudo, andou na sujeira, quase comeu a comida dos porcos, voltou enlameado, sujo e fedido, e mesmo assim o pai o esperava. E o pai o abraça, e o pai manda trocar as suas vestes, coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, e mata o bezerro cevado e faz uma festa, porque esse filho estava morto e agora reviveu, aleluia.
E é esse Espírito que testifica em nós que nós somos filhos de Deus e nós temos essa garantia que Deus nos recebe, que Deus nos espera, que Deus coloca novas vestes em nossas vidas, coloca um anel de autoridade em nossas mãos, sandália nos pés, que nos traz, então, a alusão de nós não sermos mais escravos. Esse é o Espírito de Deus e essa segurança que nós temos. Segurança que se nós morrermos agora, nós estaremos com Ele. Você tem essa segurança? Você tem essa certeza? Você tem a certeza que teu nome está escrito no livro da vida, quando abrirem-se os livros? O Senhor vai ler o seu nome? Misericórdia! Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas se nós crermos e confiarmos nessa palavra e andarmos de acordo com essa palavra, e a palavra é Jesus Cristo, nós teremos essa segurança, amém? Nós teremos essa segurança porque nós não andamos por vista, como foi cantado aqui nesse culto hoje. Não andamos por vista, mas andamos por fé. Eu agora não vejo, mas já existe. E já está pronto e preparado para mim. Jesus Cristo disse que Ele ia para o Pai preparar as mansões celestes, as moradas eternas. Aleluia, já está tudo preparado. Só falta dar o cabo de todas as coisas e a trombeta soará. E o nosso nome irá chamar, amém? E você vai estar na chamada, amém? Nós teremos na chamada. Outra questão, e a última aqui que eu gostaria de colocar, tem muito mais, mas é o que eu pude trazer. A palavra de Deus nos dá acesso a Ele, acesso. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o último versículo, meus irmãos. Jesus escreve à igreja de Filadélfia em Apocalipse. Diz assim a palavra: conheço as tuas obras. Ai, ai, ai. Jesus conhece as nossas obras. Jesus sabe da nossa vida de cabo a rabo. Jesus, diante de ti nós estamos nus. Deus conhece tudo. Diante de ti, diz ele, pus uma porta aberta. Aleluia. Porta aberta, quer dizer, Ele te recebe. Essa porta está aberta. Ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Ele sabe quem nós somos. Sabe da nossa fragilidade. Sabe das nossas pequenices. Sabe das nossas mazelas. Sabe que nós somos pó, que nós somos nada. Que somos fracos. Entretanto, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, aleluia. Ele pede a cada um de nós que você guarde a palavra dele, que você não negue o nome dele. E ele vai te dizer, eu sei que você é fraco, mas a porta não vai fechar, porque você não me nega, porque você me ama, porque você guarda os meus mandamentos. Temos guardado os mandamentos de Deus, amado o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas? Ou melhor, amado a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Troquei a ordem? Meus irmãos, em Hebreus diz lá no capítulo 10, que por esse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, existia um véu muito grosso que separava o santo dos santos. Ninguém poderia acessar lá diante de Deus, somente os sacerdotes. Diz a palavra que esse véu foi rasgado do alto a baixo. Não foi de baixo para cima, não foi por obras de homens, mas foi do alto a baixo, foi Deus quem rasgou. Ele disse, filho, agora, quando Jesus Cristo disse, está consumado. Está consumado. Aí Jesus foi rasgado o véu. Disse, filho, agora você pode ter comunhão comigo. Filho, agora você pode entrar no Santo dos Santos. Filho, agora você pode me chamar de pai. Filho, agora você pode me dizer aquilo que te incomoda. Filho, agora você pode te dizer as tuas dúvidas para mim. Filho, agora você pode se derramar diante da minha presença. E eu vou trazer alívio à sua vida. Eu vou trazer esperança, eu vou trazer certeza. Filho, se você se derramar diante da minha presença, eu vou te fazer você saltar muralhas, destruir exércitos. Nada poderá te impedir.
E nós temos então pela palavra acesso diante de Deus, e nessa manhã você tem acesso diante de Deus. Você que nessa manhã está aqui, que não ainda tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você que está ainda com essa dúvida de que, será que eu sou salvo? Será que eu tenho mesmo Jesus? Será que eu tenho realmente será que se eu morrer hoje, é para onde eu vou? Se você ainda tem dúvida quanto a isso, quando eu fizer o apelo e você por um acaso quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando. Se você também talvez esteja numa situação que você está se sentindo fraco, você já aceitou Jesus, mas você não tem conseguido andar na fé, você tem tropeçado, você tem vacilado, você tem caído em vícios, em pecados, e você essa manhã quer também vir aqui à frente, e você pode estar vindo aqui à frente. E certeza que se você orar com fé e crer, Ele te encherá de força. Ele vai dizer para você, eu sei que você é fraco, mas a porta está aberta. Pode entrar, filha. Eu te ajudo, segura na minha mão e eu vou caminhar contigo. E talvez essa manhã você esteja tão entristecido com tantas coisas que têm acontecido, coisas que você perdeu, coisas que já não voltam mais. Mas Ele diz para você, a porta ainda está aberta. A porta está aberta essa manhã, meus queridos. Ninguém pode fechar. Mas a palavra também diz e afirma para nós que um dia a porta fechará. E o tempo da graça é hoje. O tempo da graça é agora. O tempo da graça é nesse momento que nós estamos vivendo. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Apesar de nós termos a segurança que se nós andarmos com Ele, tudo será bom. Por mais que venham dificuldades, nós venceremos. Então eu gostaria que você colocasse de pé.